Nesse vídeo a gente vai falar sobre o frontside flip. Para essa manobra a gente vai precisar ter a base já do frontside ollie e do flip, tá? Então é legal que você já tenha essas duas manobras na base para conseguir fazer o frontside flip com mais facilidade. A gente tem três tipos de frontside flip que a gente já colocou aqui de forma geral, né? Na verdade existem várias formas da gente fazer uma mesma manobra, mas existem um padrão de três formas mais comuns que a gente vê. Então o primeiro, e até inclusive o que a galera começa fazendo, né, para aprender, é puxando pelo pé da frente. É a mesma ideia do frontside ollie. Se você assistiu o vídeo do frontside ollie, a gente fala dos três tipos de frontside ollie. É a mesma estrutura. A gente pode jogar o frontside flip puxando com prioridade com o pé condutor, ó, para esse lado de cá. Então a gente tem um deslocamento lateral maior aqui, porque a gente puxa a manobra mais pelo pé da frente, tá? Pulando junto com o corpo. A gente tem um frontside flip priorizando o pé de batida, tá? Que também é o pé auxiliar nesse caso aqui. E também é o pé de catch, tá? Do frontside flip, quem dá o catch na manobra é o pé de trás. Então a gente tem esse tipo de frontside flip aqui priorizando pelo pé de trás, ó, arrastando a traseira para fazer a manobra, tá? Que aí acaba saindo um frontside flip que fica mais no mesmo lugar, assim, ó. Você faz um frontside flip quase que no mesmo alinhamento, tá? Então, por exemplo, eu estou indo nessa direção aqui, eu consigo fazer ele assim, ó, e cair na mesma linha, tá? Já o outro não. Eu saio daqui e acabo me deslocando um pouco mais para trás. O outro tipo de frontside flip, que é um frontside flip para pular coisas em altura, é quando você primeiro meio que faz um flip, ó. Meio que você sobe todo o movimento do flip quase. Ele é um flip um pouquinho mais assim, ó. Não chega a ser um flip totalmente reto. Você faz ele um pouquinho mais aqui, aí você flipa e aí depois você vai e finaliza aqui, tá? Isso para quê? Para que eu consiga puxar o skate mais alto primeiro, priorizar a subida dele para depois fazer o restante do movimento, tá? O mais fácil de aprender é o primeiro que a gente comentou, que puxa pelo pé da frente, que é aquele que a gente faz meio que flip 90 aqui, né, e depois dá o catch. É bem do estilo do Andrew Reynolds, aquele flip, né, que é mais aqui noventão e se jogando um pouquinho mais para trás, tá? É um flip de front muito bonito, né, um frontside flip muito bonito e ele ajuda bastante assim para manobras como flip rock, flip nose. Ele auxilia, né, a pegar a base dessa manobra. Já com o pé de trás, se torna mais fácil para você praticar o frontside flip 360, porque aí tem que priorizar a jogada de rabeta para conseguir fazer esse movimento, tá? Frontside flip 360, a prioridade é muito mais o pé de trás para conseguir concluir a manobra, tá? Do que esse outro aqui, porque a gente concentra a energia no mesmo eixo, tá? Então cada tipo de frontside flip tem uma finalidade. Então vamos falar agora sobre o posicionamento dos pés do frontside flip. Você tem que tentar buscar sempre, a gente sempre fala, né, a posição mais estrutural possível, que seria a do olho. Só que se torna um pouco difícil, principalmente no aprendizado, manter essa posição de pé, tá? Mas tem muito skatista que consegue fazer a maioria das manobras tudo com a mesma posição original, tá? Tem muitos skatistas que faz isso, consegue andar com o pé cheio. Isso é bom porque você fica mais equilibrado em cima do skate, mais confortável. Mas você pode buscar alternativas, ó, para facilitar a tua manobra, que é apontar um pouco mais o pé, tá? Deixar o pé mais assim, né, no estilo aqui do flip, né? Quando você está aprendendo o flip, você acaba botando o pé bem na pontinha para pegar a manha, mas a ideia é que você vai trazendo mais para dentro aos poucos, tá? Para ter mais equilíbrio e firmeza na manobra. Quanto mais o pé para dentro, menos batida de tail, para ele não colar muito no pé, né? Não ficar muito grudado. Então tem que bater um pouquinho menos o tail, mais leve. Então pé de flip aqui, pode ser a mesma posição do pé de flip. Ponta do pé na ponta do tail, na área de pressão do tail e do nose, tá? Que é essa região aqui da meia-lua aqui, ó. Só que bem no centro, tá? Pode usar um pouquinho aqui, pode também, porque ajuda, facilita arrastar, né? Mas aí você vai usar mais para aquele outro frontside flip que eu comentei, tá? O segundo, que é arrastando pelo pé de trás, certo? Para esse outro aqui você pode usar aqui tranquilamente. Muitas vezes a gente vê a galera aprendendo assim, só que o problema é que perde um pouquinho de pressão, tá? Dá para fazer, dá, mas perde um pouco de pressão.
A ideia é que você tente botar no centro do tail aqui, beleza? Posição de pé é essa. Corpo. É muito comum a gente ver também skatistas fazer o frontside flip assim, já com o corpo de frente. O problema é que acaba que a pessoa faz a manobra e conclui de frente também, tá? Ou muitas vezes escapa o pé, os pés do skate, porque fica meio frontal. Então a ideia é que a gente tente procure, né, fazer sempre com o corpo lateral, como se fosse a posição do flip. E aí a gente vai preparar o braço para fazer o movimento e vai meio que fazer um flip, só que acompanhando junto com o skate, tá? É um problema que a gente vê muitos skatistas tentando aqui, muitos alunos, girando o corpo muito antes para depois flipar. Aí o que acontece? Quando o cara faz isso, o cara tá aqui, né? Aí ele gira o corpo muito antes e atrasa muito a pisada, a chutada da manobra. Ou ele já fica com o corpo de frente. A flipada do cara acaba ficando muito assim, ó. Ou muito assim, ó, de ponta. O pé não deita na lixa direito para fazer o frontside flip, tá? Porque o pé só vai deitar bem assim, ó, quando o corpo tá de lado, tá? Aí consegue deitar bem o pé na lixa para puxar bem a manobra. Quando a gente faz essa rotação, ó, meu pé não consegue ficar aqui, ó, é mais difícil, tá? Aí acaba que o pé faz isso daqui e o cara fica chutando o vento e o frontside flip não sai. O flip não gira, né? Ele fica saindo só o escapa do pé, tá? Então esse é um erro comum, a galera chega e quer já fazer isso para depois mandar o frontside flip, tá? A ideia não, a ideia é que a gente tente fazer o flip junto aqui, ó, tá? Com o corpo lateral acompanhando o skate. Então falamos aqui da posição do pé, posição do corpo lateral, tá? Manter o corpo lateral exatamente para evitar esse erro. O tipo de batida, a gente vai usar uma batida um pouco mais arrastada, não é uma batida 100% seca assim, ó, só aquela batida assim, tá? A gente vai usar um pouquinho arrastada ela. Você pode antecipar um pouco a batida assim para facilitar o movimento do frontside flip, principalmente nesse primeiro frontside flip aqui, ó, que a gente se desloca mais para trás. Você vai usar essa antecipação de batida que a gente chama, tá? No segundo tipo de frontside flip, você vai priorizar cavar mais, como se fosse do frontside shove-it, aquela batida mais assim, tá? Porque aí você consegue fazer o frontside flip no mesmo local, na mesma linha, né? Então você vai priorizar esse tipo de batida aqui, tá? Então uma mesma manobra com uma variação na batida, tá? Vai depender da forma como você vai executar ela. Já se você for fazer aquele terceiro tipo de frontside flip, que você vai primeiro meio que flipar, aí tu não vai arrastar nada de pé de trás. A batida vai ser a batida seca mesmo, aquela batida aqui, tá? Porque aí você vai dar uma flipada primeiro, e aí depois que você concluir é que você vai dar aquela jogada no final para terminar o frontside flip, beleza? Então vai depender do tipo que você escolher. Para aprender, usa a primeira, tá? Antecipação de batida, uma leve jogadinha aqui, tá? Antecipa a batida, mas é coisa rápida, ó, tá? Girou e arrastou. Não é só o arrastar. Só o arrastar é mais do segundo tipo, ó. Esse só de arrastar. O outro você dá uma giradinha e bate, tá? É bem sutil a coisa. Mas fazendo vocês vão entendendo e vai pegando a base. O pé condutor é o pé da frente, que é o pé que dá a maior parte da direção do skate, é esse pé aqui, que é ele que vai fazer o movimento do flip e da direção do skate, tá? Então por isso a gente tem que pular com o corpo na direção da perna que raspa, tá? Então a gente tem que seguir, manter o tronco aqui, ó, nessa perna. Então quando eu vou jogar daquele primeiro formato, eu tenho que pular, ó, com o meu corpo pra cá, tá? Pra eu ter perna para eu poder fazer a chutada do flip. Se eu ficar com o meu tronco aqui e chutar a perna para lá, eu vou isolar o skate. O skate ele vai para longe de mim, tá? Então para isso não acontecer, não ficar dando aqueles frontside flip que não consigo pegar a manobra, eu tenho que pular com o corpo antes, tá? Então é legal assistir o vídeo do frontside olho que ensina bem sobre isso. Então a gente primeiro cai com o corpo, ó. E aí a gente atrasa um pouquinho a batida e depois a gente bate. Quando a gente já tá aqui já, ó. Meu corpo já tá aqui, eu já tô aqui, o skate tá meio que atrasado lá. Aí o que eu faço? Com o pé deitado na lixa, o joelho já apontando para lá pro flip, ó. Aí eu pego e faço a chutada. Na hora que eu faço a chutada, o meu corpo já tá aqui esperando o skate. Por isso que eu consigo cair com ele embaixo de mim, tá? Normalmente a galera que isola o skate é porque não tá jogando o corpo antes.
Importante falar do pad cat, né? Depois que a gente flipa, que a gente faz o movimento do flip, quem dá o cat é o pé de trás, tá? É o pé de trás que vai dar o cat. Você vai estar com esse pé aqui da flipada aqui, ele vai flipar, o pé de trás vai dar o cat, tá? Toda manobra que gira assim, quem dá o pé de trás é o cat é o pé de trás. Flip, heel flip, frontside flip, ó, tá? Pé de trás, beleza? Se fosse uma manobra que gira tipo chovet, varial, 360 flip, hard flip, tudo pé da frente, tá? Agora, flip, frontside flip, pé de trás. Beleza? Falamos do pad cat. Forma de execução. Melhor forma, como eu falei, para iniciar, para aprender, puxando pelo pé da frente. Deixa o peso do corpo cair para trás um pouco. Prepara o braço aqui, tá? Mantenha o foco aqui, galera, ó, no centro, nessa região. Se vocês ficarem focados aqui, vai acabar rodando o corpo e o flip não vai sair legal. Tenta focar nessa região. Esse aqui é o campo de visão de vocês, entre a perna aqui, ó. Tá? Até pode olhar para o pé, mas por aqui, ó. Tá? Se começar a olhar por aqui, vai ser mais difícil de pegar a base. Olhando aqui, preparei o braço. Eu vou cair com o meu corpo para trás, ó, e vou antecipando o braço, tá? Para fazer o movimento do frontside flip. Vou antecipar a batida, ó, mas o meu campo de visão tá o tempo inteiro aqui, ó. Aí eu faço o frontside flip com o mesmo campo de visão, olhando aqui, ó, acompanhando junto para catar a manobra. Se eu mudar o campo de visão na hora do chute aqui, vai acabar não chutando flip. Vai acabar chutando o vento, e aí o skate só sobe reto, tá? Sair todo perdido. Então tenta pensar como se fosse flip. A gente tem que sempre pensar na parte mais básica da manobra, que é qual? O flip, tá? É o flip misturando com o frontside de olho. Então eu vou olhando por aqui para acompanhar o skate. Bom, basicamente é isso. Se você der o frontside flip e ele ficar caindo muito assim, ó, é porque você está jogando muito pela traseira, querendo fazer o primeiro tipo de frontside flip, mas jogando muito pelo pé de trás aqui, ó. Aí ele vai acabar caindo assim, tá? Então por isso que é interessante se deslocar mais antes com o corpo para trás e aí sim fazer a flipada depois, mais atrasada, para o teu corpo já estar esperando o skate, beleza? Vocês podem fazer esse exercício aqui para começar, ó. Parado aqui, começa a dar umas flipadinhas 45, flipa, caindo no 45, aí começa a tentar fazer o flip para o 90 graus, vai brincando de fazer isso, faz várias vezes até começar a ficar bem fácil, tá? 45, flipa para 90 e vai aumentando o ângulo, tá? Até vocês conseguirem puxar mais, faz parado mesmo. E vai tentando, ó, joga mais o braço, vai tentando acompanhar, ó. Já foi um pouquinho mais, tá? Conseguiu fazer isso? Vai devagar. Começa a fazer isso aqui, ó. Devagarzinho, dá o flip 90, ó. Conseguiu cair em cima, completa o restante no final, tá? Vai fazendo só isso, bem devagar. Aí você pode ir dando flip 90 graus, andando bem devagar, ó. Completa, tá? Faz isso várias vezes até começar a ficar fácil e vai tentando aumentar o ângulo, até você conseguir fazer um pouquinho mais que 90 e completar o final. Vai chegar um momento que você vai conseguir fazer a puxada inteira, tá? Esse é um dos exercícios mais fáceis de serem feitos. Você fica fazendo só como se fosse um flip mesmo, ó. Pensa no flip, não pensa no frontside, tá? Outro recurso que você pode usar, muito legal, é, por exemplo, a minha referência, né, a minha direção é essa. O que eu vou fazer para facilitar a manobra na minha mente? Eu vou antecipar a trajetória, ó. Então a minha referência é lá, mas eu vou antecipar a minha trajetória, ó. Tô virando para cá já, ó. Então, na minha cabeça, o que acontece? Eu já comi um ângulo aqui no chão, ó, 45 graus. Para eu dar um flip 90 agora e completar o outro 90, é só dar um flip 45, ó. Aí depois eu completo o resto. Também posso usar a mesma coisa para o flip 90, ó. Tô indo lá na direção, na referência, antecipei a trajetória, então já comi aqui 45 graus. Agora eu vou pensar, vou dar um flip 90, ó, flip 90. Praticamente já concluí a manobra, eu só vou completar, ó, o restinho que falta. Tá? Então esse recurso da antecipação da trajetória é um recurso assim, ó, que facilita a manobra na nossa mente, tá? Então usem esse recurso para aprender. Depois, se vocês quiserem fazer a manobra no mesmo lugar, girando 180 completo, sem precisar completar a manobra no final,
aí vocês fazem, mas primeiro aprende fazendo o jeito mais fácil, tá? Vai pegando o jeito aqui, ó, antecipa bem a trajetória, pensa no flip 90 e completa, tá? Vai fazendo essa puxadinha no final. Procura sempre cair com peso em cima do nose, tá? Por isso que é interessante deixar o corpo cair um pouquinho mais antes de bater a manobra. Seguir o pé condutor para que você consiga cair em cima do nose, porque se faltar a manobra você vai conseguir completar, beleza? Você vai conseguir fazer aquela finalização da manobra. Então tenta sempre buscar o peso do corpo no pé da frente para você conseguir completar a manobra. Ó. Pegou bem a base de fazer puxando pelo pé da frente, você pode começar a jogar agora mais pelo pé de trás, tá? E tentando fazer no mesmo lugar. Nesse caso você não precisa deslocar o corpo para trás, você vai fazer a batida do shovet aqui, aquela bem arrastada, e ficar com o teu corpo meio que na direção da tua perna aqui, ó. É como se ele fosse girar no mesmo lugar aqui no teu pé, ó. Tá? Quem vai se deslocar vai ser a parte de trás da manobra. Isso para o segundo tipo de frontside flip, ó. Tá? Eu vou bater a manobra, vou ficar com o meu corpo aqui, vou meio que só fazer um movimento mínimo de flip aqui, ó. E quem está empurrando o shape é o pé de trás, ó. Aí ele vai sair o frontside flip no mesmo lugar, tá? Já o outro tipo é interessante pular com um obstáculo. Você fazer aquele flip meio que na diagonal aqui, ó. Flip 45, né? Para você pular coisa alta e aí no final você completa. Sempre no final, quando você já tiver dado catch, é que você vai fazer o movimento de completar, tá? Para pular obstáculos mais altos. Bom, basicamente frontside flip é isso, os exercícios são esses. Conforme a gente for criando mais exercícios, a gente vai estar atualizando a plataforma também. Se você tiver alguma dúvida, estiver tendo algum erro, tire as suas dúvidas, participe das lives, para que você possa compreender qual que é o seu erro, qual que é a pecinha que ainda falta na sua manobra. Porque a manobra ela é formada de várias peças, né? Então muitas vezes é um detalhe pequeno que está faltando para você conseguir concluir e é uma pecinha, muitas vezes de uma outra manobra, um elemento básico que está faltando, você aprender a antecipar ou muitas vezes olhar para o local certo ou fazer um outro tipo de batida, isso já vai alterar toda a estrutura da sua manobra, beleza? Com esses pequenos ajustes. A gente está aqui para te ajudar a tentar entender o que está faltando nessa tua manobra. E também fica acompanhando a plataforma, porque a gente está sempre atualizando os vídeos, trazendo novos exercícios, falando sobre erros que a gente tem identificado. Então a plataforma está sempre se reinventando, sempre melhorando. Beleza? Então até a próxima manobra.